Capítulo 6, nós temos, a malignidade humana, o juízo e o anúncio do dilúvio. E no versículo 1 já fala que começou a se multiplicar a humanidade e nasceram muitas mulheres. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram mulheres que mais agradaram aos seus olhos, E o que quer dizer isso? Aqui existem três interpretações a respeito disso, dizendo que os filhos de Deus eram anjos caídos que despojaram mulheres humanas. É uma visão baseada na interpretação dessa expressão ligada às outras passagens também que tem no Antigo Testamento, que tem lá em Jó e também no Novo Testamento em Judas. A outra interpretação é que os filhos de Deus eram homens da linhagem de Sete, e os filhos dos homens eram da linhagem de Caim. E essas duas linhagens, elas o que? Casaram, e não era para se casar, tá? E outra interpretação que existe era que os filhos de Deus eram descendentes de antigos reis pagãos, como Lameque, aquele monarca da descendência de Caim, que pecaram através da prática da poligamia. Lembra que eu expliquei? Essa interpretação considera a frase as que entre todas mais lhe agradavam, porque eles acabavam pegando as mulheres que entre mais agradavam no povo para serem suas esposas e até constituir harém. Mas a que mais hoje ainda, essa interpretação, a que mais impera é a número 1, que os filhos de Deus eram os anjos caídos, porque nós vamos ver que a palavra nefelins, gigantes, quer dizer caídos. Eles eram anjos caídos e eles desposaram as mulheres humanas. Então, aí nasceram gigantes, nasceram homens fortes, que nós vamos ver ao longo aqui da passagem bíblica, Então, o Senhor, por causa dessa malignidade do ser humano, o espírito que Deus deu ao homem, ele disse que não mais viverá, porque o homem nessa época, ele vivia até quase 1000 anos. Mas o Senhor pôs aqui um decreto que ele não viverá além dos 120 anos. Não que o homem passou direto a não viver mais 120 anos, mas foi caindo a idade dos homens até chegar em Moisés, que viveu 120 anos. E daí para frente houve abaixo dessa idade, Então aqui volta a falar, vou falar novamente dos nefelins na terra, que quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos, e esses gigantes, e foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Então, esses nefelins, esses homens gigantes, eles serviam o monarca da onde eles viviam, e eles eram como se fossem armas bélicas, Então, eles lutavam por esses monarcas. Para o povo, eles eram um herói, mas para Deus era só perversidade, E o Senhor observou essa perversidade do ser humano que havia crescido muito sobre toda a terra. E ele viu a motivação das ideias que provinha das entranhas do ser humano. O Senhor, sabe, gente, ele olha não somente as nossas atitudes, ele olha as motivações que tem no nosso coração, para onde nosso coração se inclina. E ele percebeu que somente se inclinava à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por causa de ter criado o ser humano. Outras versões dizem que o Senhor se arrependeu. Lá na origem da palavra diz que o Senhor se entristeceu muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente o coração de Deus. Eu imagino que existem mães que se entristecem demais, demais, demais ao ver o destino do filho. E se entristece a ponto de até ferir profundamente o coração dela. Eu vejo aqui Deus nessa situação, entristecido demais ao ver o destino que o ser humano tinha tomado. Então o Senhor declarou: farei desaparecer da superfície dos solos os seres humanos que criei, todos os homens e os animais. E o Senhor o que? Arrependeu-se de fazê-los terem feito eles,
Mas houve uma coisa diferente. Houve uma coisa diferente. Ele achou Noé. E Noé, o Senhor demonstrou, contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. O Senhor mostrou o seu favor e a sua misericórdia. Por quê? Porque Noé era justo, íntegro. Entre todos os seus contemporâneos, entre todos aqueles que habitavam com ele, Noé andava com Deus. Noé tinha 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. E a terra estava pervertida, com muita violência. E olha, é interessante que aqui no versículo 11, deixa eu ver, a terra estava corrompida à vista de Deus. Então a terra estava corrompida diante de Deus. Puxa, então Deus estava contemplando tudo aquilo que seus filhos estavam fazendo. E Deus observou a terra e viu que o ponto de perversão tinha chegado ao ponto máximo com práticas malignas. Então ele declarou, ele confidenciou a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos. Aqui é o juízo de Deus, né? Porque a terra se encheu de violência, eu vou destruir juntamente com a terra toda, a terra e os homens. Aí ele fez uma orientação a Noé, para Noé fazer uma arca. E ele deu a orientação de como fazer a arca. Essa mesma palavra aqui de arca é a mesma palavra, é uma palavra em hebraico chamada tebash, que significa caixa ou baú. Ela é usada só mais uma vez na Bíblia. Ela é usada quando a mãe de Moisés fez aquele cesto para colocar Moisés, para ele não ser morto com as outras crianças do Egito. Então a arca aqui, ela tem o significado de um caráter de proteção, um caráter de refúgio, de conduzir rumo à salvação. Então hoje eu vejo que quando nós estamos em Cristo, não é na igreja, é em Cristo, na vida de Deus, nós estamos na arca. E quando nós estamos reunidas aqui, lendo Gênesis junto, vocês lendo aí, pondo o versículo de vocês, eu lendo aqui, explicando um pouquinho, nós estamos nesse caráter de proteção, nesse refúgio, sendo conduzidos à salvação e tendo esse coração com uma motivação correta, porque o Senhor olha para a motivação do nosso coração. Então o Senhor explicou direitinho como que tinha para fazer a arca. Quantos côvados tinha que ter, largura, altura, era de 3 metros. O nosso Deus é um Deus, sabe do que? De ordem e organização. Ele põe ordem para fazer as coisas. Então, muitas vezes a gente tem um pouquinho de aversão, né? A organização, a ordem, mas isso é um guardar da nossa vida. Sabiam que quando nós somos mais organizadas, isso também ameniza a ansiedade, ameniza o estresse, mas não ser também escravo da organização, né? Então, aí o Senhor falou que mandarei o dilúvio e muitas águas sobre a terra. E ele explicou que ele ia estabelecer uma aliança com o homem, que era com a Noé, sua esposa, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Mas que também antes ia construir a arca, Noé ia pegar todos os animais de par, em casal, macho e fêmea, e colocar dentro da arca. E o último versículo gostaria de salientar uma coisa. Diz assim: Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara, ele concluir a obra. Mais ou menos se deduz que demorou 100 anos para Noé construir a arca. É uma dedução, mais ou menos, quando se vê as idades, né? E aqui o que eu quero destacar é a obediência. Noé fez tudo como o Senhor ordenara. Que nós possamos ter um ouvido atento e uma sensibilidade atenta para ouvir o que Deus nos fala e prosseguir conforme Ele nos fala.